Olá, bem-vindo ao nosso canal Palavra em Foco. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo. Aqui vamos explorar juntos as histórias bíblicas de forma profunda e envolvente, buscando entender os ensinamentos e os caminhos que Deus tem para cada um de nós. Em cada versículo, em cada parábola, sempre guiados pela fé e pelo poder do Espírito Santo. Hoje vamos iniciar uma jornada sobre a vida de Jó, um homem cuja fé foi testada ao extremo. Falaremos das adversidades e provações sofridas por este servo do Senhor, mas também da sua fé inabalável, sua prosperidade e triunfo diante as emboscadas de Satanás. E se você já viveu provações como as de Jó, deixe seu comentário. Mas você já se perguntou como seria ter uma vida esplendorosa, próspera e abundante, com poder e riqueza sem fim, uma família amorosa, próxima e abençoada, e perder tudo em um curto espaço de tempo? A palavra nos diz que Jó perdera tudo, só uma coisa ele não perdeu. A sua história começa assim. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó, um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. A primeira vez que vamos ouvir falar sobre Uz é em Gênesis 10. Este versículo retrata a descendência de Noé, e Uz é retratado como um dos filhos de Arão. Gênesis 10, 23. A Bíblia nos diz que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de uma grande quantidade de pessoas ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos do Oriente. Jó tinha uma família próxima e amada, tendo 7 filhos e 3 filhas. E a palavra do Senhor nos diz que seus filhos viviam em comunhão entre si. Jó 1, 4. E apesar daquela época não ser comum essa prática, as filhas eram convidadas para as festas nas casas de seus irmãos. Jó, sendo um pai amoroso e temente a Deus, a cada festividade, acordava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de filhos. E ele dizia, por se acaso eles tenham blasfemado contra Deus. Aqui sejamos sinceros de coração. Quem de nós tem o costume de orar pela vida de nossos filhos tão fervorosamente? A não ser que estejam em perigo, ou para agradecer a Deus por uma bênção na vida deles. Em Ezequiel 14:20, Jó é colocado ao lado de figuras icônicas como Noé e Daniel, o que destaca sua retidão. Na Epístola de Tiago, ele é apresentado como um exemplo de perseverança. Mas um dia no Conselho Celestial, após ter voltado de rodear a terra e de passear por ela, Deus pergunta a Satanás: "Notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal." Então Satanás respondeu ao Senhor: "Porventura Jó teme a Deus debalde? Não o tens protegido de todo lado, sua casa e tudo que ele tem? Não tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens têm se multiplicado na terra? Mas estende a sua mão e toca-lhe em tudo, e verás se não blasfemará de ti." Jó 1:11. Então disse Deus a Satanás: "Eis que tudo o que ele tem está no seu poder, somente poupa-lhe a vida. Mas antes que Jó raspe a sua cabeça e rasgue as suas vestes, para que não sejamos como aquelas 5 noivas insensatas e imprudentes, que foram pegas de surpresa, sem azeite nas candeias. Assim, pois, possamos tomar para nós o seu sofrimento, a sua fé e perseverança." E a partir daquele momento os mensageiros começaram a chegar, um após o outro. E sucedeu que, estando seus filhos em festa, veio o primeiro mensageiro e lhe disse: "Os bois lavravam, e as jumentas pasciam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova." Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: "Fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova." Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: "Os caldeus, dividindo-se em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova." Enquanto este ainda falava, veio o outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho,
e eis que sobrevindo um grande vento de além do deserto, deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os mancebos, de sorte que morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançando-se em terra, adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 14-22. Até aqui falamos da difícil história de Jó, mas meu irmão, agora preste atenção, pois vou te falar pela palavra. Se você chegou no fundo do poço, se você se encontra no fundo do poço, meu amado irmão, a fonte de água limpa e transparente, a fonte de água viva, está do lado de fora e você não precisa nem lançar o balde para beber dessa água. E não importa de onde você vem ou quem você é ou o que você fez, Ele te ouve. Quão felizes somos, pois Deus ouviu a Jó, e ainda nos ouve. Ele nos deu um intercessor, algumas vezes chamado de Cordeiro, outras de fonte de água viva, mas o mundo o conhece como Jesus. Se você já passou por grandes perdas materiais ou perdeu alguém querido, conhece a sensação de impotência e os questionamentos que muitas vezes fazemos. Por que Deus permite que pessoas boas passem tais provações? Então outra vez estando Satanás no conselho celestial e se apresentando diante do Senhor, o Senhor o pergunta novamente: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. E Satanás diz ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela vida, toca-lhe na carne e nos ossos. E Deus dá permissão a Satanás, pedindo-o apenas para poupar a sua vida. E saiu outra vez Satanás e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Satanás saiu triunfante, pensando que desta vez seria o fim de Jó. Certamente não sabia ele que o Deus de Jó é um Deus que faz ossos andar. Ezequiel 37, 1-14. Jó sentou-se no meio das cinzas e usa um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele fala à sua mulher: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Sabendo de toda a adversidade que sucedera a Jó, 3 amigos vieram consolá-lo, cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, Bildade o Suita, e Zofar o Naamatita. E sucedeu que o vendo de longe e não o reconhecendo, choraram de alta voz, e rasgaram seus mantos, lançando pó sobre suas cabeças. Choraram com ele durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra. Porém Jó, diante de tamanha adversidade, experimenta uma angústia profunda e é confrontada por seus 3 amigos, que sugerem que seu sofrimento é resultado de pecados não confessados. Mas quantas vezes nos deparamos na posição em que Jó se encontrara, com pessoas que se dizem nossos grandes amigos, mas na verdade são os nossos piores acusadores. Depois disso Jó abriu a sua boca, e amaldiçoou o dia em que nascera. E ele disse: pereça o dia em que nasci, e a noite que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclamem-no para si as trevas, e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que escurece o dia. Quanto àquela noite, dela se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que estéril seja aquela noite, e nela não entre voz de regozijo. Amaldiçoem naqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. Leviatã, em hebraico, romanis. Liviatan, living, é um peixe feroz citado na Tanakh, ou no Antigo Testamento. É uma criatura com grandes proporções. As estrelas da alva se lhe escureçam,
espere ela em vão a luz, e não veja as pálpebras da manhã, porquanto não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos a aflição. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao vir a luz? Por que me receberam os joelhos? E por que os seios, para que eu mamasse? Pois agora eu estaria deitado e quieto, teria dormido e estaria em repouso, com os reis e conselheiros da terra, que reedificavam ruínas para si. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não teria existido, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os ímpios cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos descansam juntos, e não ouvem a voz do exator. O pequeno e o grande, ali estão, e o servo está livre de seu senhor, porque se concede luz ao aflito, e vida aos amargurados de alma, que anelam pela morte sem que ela venha, e cavam em procura dela mais do que de tesouros escondidos, que muitos se regozijam e exultam, quando acham a sepultura. Sim, porque se concede luz ao homem cujo caminho está escondido, e a quem Deus cercou de todos os lados. Pois em lugar de meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Então ele faz, o amigo de Temã, quebra o silêncio e inicia um diálogo. Começa lembrando a Jó, de como ele, no passado, ajudou muitos que estavam sofrendo. Agora, no entanto, Jó está no lugar daqueles que sofrem. Diz: se alguém tenta uma palavra contigo, será muito pesado? Quem pode conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos, e fortificaste as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortaleceste. Sugere que o sofrimento de Jó é uma correção divina. Ele aconselha Jó a buscar a Deus e confiar na sua correção, pois Deus não rejeita um homem íntegro. Diz: quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a ele entregaria a minha causa. Bem-aventurado é o homem a quem Deus corrige, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Jó, porém, responde, expressando sua profunda angústia e sentimento de abandono. Ele sente que seus amigos não compreendem a extensão do seu sofrimento. Então ele diz: se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque agora, mais pesada seria do que a areia dos mares, por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. Jó lamenta que sua dor é incompreensível e que sua única esperança é que Deus permita que ele morra para que seu sofrimento termine. Ele diz: porque eu não tenho nada a esconder em mim palavras de mágoa, a minha alma está amargurada. O segundo amigo intervém. Ele sugere que os filhos de Jó morreram por causa dos seus próprios pecados, e que Jó deve buscar a Deus e se arrepender para restaurar sua vida. Então Bildade lhe diz: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. E Jó responde novamente, expressando a sua percepção de que é impossível um ser humano ser justo diante de Deus. Ele fala da grandeza e da sabedoria inatingível de Deus. Ele diz: tenho tédio à minha vida, não deixarei a minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus: não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Zofar, o terceiro amigo, fala. Ele é ainda mais duro, acusando Jó de falar demais, e sugerindo que ele está recebendo menos do que merece pelos seus pecados. Ele diz: porventura, não se dará ouvidos a essa multidão de palavras? E será justificado o homem falador? Zofar exorta Jó a se arrepender e buscar a sabedoria divina, para que encontre paz e segurança. Ele diz: se preparares o teu coração, e estenderes as tuas mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas.
Então Jó responde com uma longa defesa de sua inocência e uma crítica à sabedoria superficial dos seus amigos. Ele reconhece o poder e a sabedoria de Deus, mas questiona por que os justos sofrem. Com efeito que o Senhor fez isto, o qual tem em sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Jó se dirige diretamente a Deus, pedindo que cesse a sua aflição e permita que ele apresente seu caso. Ele diz: só duas coisas não faças para comigo, então não me esconderei do teu rosto. Tira de sobre mim a tua mão, e não me amedronte o teu terror. Então ele fala novamente, acusando Jó de impiedade e insistindo que o sofrimento é sempre o resultado do pecado. E Jó diz: porventura, ouvirá Deus a sua voz, ou proferirá o Todo-Poderoso alguma coisa? Jó responde, descrevendo Deus como um inimigo que o ataca sem causa. Ele clama por um advogado celestial para interceder por ele. Ele pergunta: até quando afligireis a minha alma, e me quebrantareis com palavras? Bildade fala novamente, descrevendo os horrores que aguardam os ímpios, e sugerindo que Jó está enfrentando esse destino. E então Jó faz uma das suas mais comoventes declarações, expressando sua esperança de que, apesar de tudo, ele verá Deus em sua carne. E ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Zofar faz seu segundo discurso, repetindo a ideia de que o destino dos ímpios é a ruína e a destruição. E ele diz: não sabes tu, que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas momentânea? Jó responde a Zofar, contestando a ideia de que os ímpios sempre sofrem. Ele observa que muitas vezes os ímpios vivem em prosperidade e paz, questionando assim a justiça divina. Jó diz: por que vivem os ímpios, envelhecem, e ainda se tornam mais poderosos? Eu amo o coração desse servo do Senhor, e em nenhuma outra passagem bíblica, veremos um homem com um coração tão puro e cheio de benevolência. Eu tenho por mim que era isso que o Senhor via naquele homem. Um homem puro de coração e alma. Deus o sondava de perto e conhecia aquele homem por dentro. Se você chegou até aqui nessa história, diz assim comigo: ei, papai amado, sonda-me como sondaste a Jó, e anda comigo de perto, porque grande é o teu poder e a tua glória. Jó argumenta que os justos e os ímpios parecem experimentar sorte ou desgraça de maneira imprevisível. Bildade e Zofar fazem seus últimos discursos. Continua acusando Jó de diversos pecados. Bildade fala sobre a insignificância do homem diante de Deus, e Zofar não fala novamente, talvez indicando que ele não tem mais argumentos. Finalmente Deus responde a Jó, a partir de um redemoinho. Deus não dá uma explicação direta para o sofrimento de Jó, mas o questiona sobre a criação do mundo e a ordem cósmica, destacando a infinita sabedoria e poder divinos. Deus questiona Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Então Jó responde a Deus com humildade e arrependimento, reconhecendo a sua insignificância e a majestade de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois de ouvir Jó, Deus repreende seus amigos por não falarem a verdade sobre ele como Jó fez. Deus ordena que eles ofereçam sacrifícios e que Jó ore por eles. Então Deus restaura a fortuna de Jó, dando-lhe o dobro do que tinha antes. Jó também tem mais filhos e vive uma vida longa e próspera. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. A história de Jó é uma intensa exploração de sofrimento, justiça e fé. Os diálogos entre Jó e seus amigos nos desafiam a refletir sobre nossa própria compreensão de Deus e do sofrimento humano. A lição central é a humildade diante da grandeza de Deus e a confiança em sua justiça, mesmo quando não entendemos o porquê do nosso sofrimento.
Então, que possamos ser imitadores de Jó na sua fé e perseverança. Assim, quando vierem as adversidades, quando Satanás der ordem a nosso respeito, e até mesmo nossos amigos nos acusarem injustamente, o Senhor possa inclinar os seus olhos e dizer: eis ali um homem ou uma mulher que se desvia do mal e anda conforme os caminhos dos justos. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para mais conteúdo. E até a próxima! Que o amor de Cristo seja a sua fortaleza.